Este é o programa Classe Bíblica no Ar. Estamos de volta com o nosso curso. Hoje nós vamos apresentar a aula de número 7. O tema desta aula é Espécies de Sermões. Nós temos alguns objetivos a serem alcançados até o final desta exposição. E nós vamos ler para você esses objetivos. Acompanhe comigo. Em primeiro lugar, ao final dessa aula, você deverá ser capaz de enumerar as 3 espécies de sermão. Segundo, dizer o que é um sermão temático. Terceiro, citar quais as 3 formas distintas de divisões textuais. Quarto, mostrar como se ordena a divisão num sermão textual. Quinto, explicar o que é um sermão expositivo. Nós vamos ver sobre o sermão temático. Esse tipo de sermão é aquele cujos pontos e subpontos baseiam-se no tema escolhido. Você se lembra, nas nossas aulas anteriores, que nós listamos as partes do sermão. Todo sermão precisa ter um título, um tema, um texto bíblico básico, precisa ter uma introdução, precisa ter o seu plano, isto é, o seu corpo ou desenvolvimento, e por último precisa ter a sua conclusão. O sermão temático é aquele cujos pontos e subpontos baseiam-se no tema escolhido. Os pontos principais e os subpontos que compõem cada um desses pontos principais são originados a partir do tema que foi escolhido e não necessariamente e não exatamente a partir do texto escolhido. Esta é a razão para esse tipo de sermão se chamar sermão temático. Existem algumas vantagens na utilização do sermão temático. A primeira é porque ele facilita a divisão do assunto. Nós temos um tema e a partir desse tema nós vamos dividir o texto, nós vamos escolher os pontos principais e subpontos que pretendemos desenvolver numa determinada pregação. A segunda facilidade que o sermão temático nos traz é que ele permite uma unidade maior ao sermão. Todo sermão precisa ter esse requisito da unidade. Caso contrário, nós vamos simplesmente fazer daquela pregação uma colcha de retalhos. Vamos caminhar por diversas direções sem necessariamente permitir que todo o raciocínio da pregação esteja ligado, esteja seguindo o fio da unidade. A terceira vantagem do sermão temático é que ele oferece um campo de ação maior ao pregador para que ele desenvolva o seu tema. Há um campo vasto quando escolhemos esta modalidade de sermão, isto é, o sermão temático. Nós sabemos que o pregador, ele é inspirado nas suas mensagens de diversas maneiras. Por exemplo, quando ele está na rua, quando ele está conversando com alguém, quando ele está ouvindo o noticiário, lendo uma revista, lendo um jornal, ou presenciando algum fato relevante. Estas podem ser as fontes para que ele tenha a inspiração para a pregação, para a elaboração de sermão. Há um campo muito maior de ação que permite ao pregador fazer melhor o seu trabalho, isto é, entregar de uma forma mais versátil e inteligente a pregação, o sermão que o Espírito Santo o inspirou para pregar naquela ocasião. A quarta vantagem de escolher um sermão temático é que ele adestra a mente do pregador na análise lógica. É claro, os pontos estarão relacionados entre si. Há todo um desencadeamento de raciocínio enquanto ele elabora um determinado sermão. E isso permite a ele um adestramento, isso permite a ele um treinamento maior do raciocínio.
Eu gostaria de lembrá-lo que no seu manual, na página número 81, existe uma ilustração, existe um exemplo de sermão temático. Você vai tê-lo agora na sua tela. Você perceberá que o tema desta pregação é o Evangelho da Salvação. O texto escolhido foi Romanos, capítulo 1, versículo 16. A divisão desse versículo seguiu da seguinte forma: ele tem 4 pontos. No primeiro ponto, a fonte do Evangelho. No segundo ponto, a razão do Evangelho. No terceiro ponto, a recepção do Evangelho. E no quarto ponto, as bênçãos do Evangelho. Você percebeu que este sermão baseou-se não no texto, mas no tema. E houve um desencadeamento lógico desses pontos. Nós vamos estar conversando a respeito disso nos nossos próximos textos, mas eu gostaria de deixar com você esse exemplo de sermão temático. O texto 2 da nossa aula fala sobre as divisões do sermão temático. Nós já dissemos anteriormente que o sermão temático é aquele que se baseia fundamentalmente no tema. E é interessante que os pontos do sermão temático sejam colocados em forma ascendente. Isto é, que nós comecemos das coisas mais simples do sermão e então, à medida que o desenvolvemos, vamos passando para graus mais complicados, mais complexos. É indispensável que se siga esta ordem em todos os tipos de sermões, principalmente no sermão temático. E o pregador que está interessado em alcançar o seu ouvinte de uma forma integral, ele também permite essa escala de crescimento paulatino, também no fervor com que ele está entregando a sua mensagem. Existem 3 coisas básicas que precisamos destacar nesse sentido. Em primeiro lugar, cada ponto principal colocado no sermão deve ter estreita relação entre si. Nós não poderemos elaborar um segundo ou um terceiro ponto alheio ao que está dizendo o ponto anterior, porque deve haver toda a relação possível entre os pontos de um determinado sermão. Em segundo lugar, cada ponto deve ter uma estreita relação com o tema. Então vejam bem, em primeiro lugar, os pontos devem ter estreita relação uns com os outros. Em segundo lugar, eles devem ter absoluta relação com o tema. Se o sermão é temático, como é que poderemos elaborar pontos e subpontos desassociados do tema? Seria algo absolutamente ilógico. Isso quer dizer que os pontos devem estar intrinsecamente ligados ao tema. Em terceiro lugar, esses pontos devem estar ligados com o propósito do sermão. Todo sermão deve ter um objetivo pré-estabelecido. Ele deve ter propósitos já estabelecidos antes pelo pregador. E os pontos desse sermão devem estar completamente ligados, devem estar completamente vinculados ao tema do sermão escolhido. Na página de número 83 do seu manual, você tem alguns exemplos de sermões. E na parte superior, você tem um exemplo de um sermão que está elaborado de uma forma errada. É só você acompanhar aí no seu livro. Ele tem 3 pontos, o seu tema é o poder do Evangelho, o texto escolhido, Romanos 1:16, e os pontos principais são: ponto 1, o Evangelho liberta; ponto 2, a cura do cego Bartimeu; ponto 3, o batismo no Espírito Santo. Você percebeu que não há a mínima relação entre esses 3 pontos principais. Isso quer dizer que esse tipo de sermão não deve ser praticado, porque vai ser uma grande confusão na mente daqueles que estão ouvindo o pregador e também não conduzirá o trabalho do pregador ao sucesso. Você tem, na parte central da página, um exemplo correto
de um sermão com este mesmo tema e este mesmo texto. No ponto de número 1, o Evangelho liberta. No ponto de número 2, o Evangelho transforma. E no ponto de número 3, o Evangelho cura. Você se lembra que o tema desta pregação era o poder do Evangelho e o texto utilizado, Romanos 1:16. E ao analisar esses pontos principais, você perceberá total harmonia entre eles, o tema e o texto escolhido. O sermão, ele deve ter esta lógica. Todos os pontos devem estar relacionados entre si e, por sua vez, relacionados ao texto escolhido e ao tema que está sendo utilizado na elaboração e no desenvolvimento desse sermão. Ainda na página de número 83 e parte da página 84, você tem um outro exemplo de sermão temático. Este sermão foi elaborado dentro das regras de homilética e serve como um belo exemplar de um bom sermão temático. No texto 3 da nossa aula, você tem um outro tipo de sermão, o textual. Você se lembra que o sermão temático é aquele cujos pontos são inspirados, cujos pontos decorrem do tema. No sermão textual, os pontos são extraídos do texto. Esta é a razão para o nome desse tipo de sermão. Ele é sermão textual porque os seus pontos e os seus subpontos são extraídos do próprio texto. Nós podemos simplesmente fazer uso das frases do texto bíblico para elaborar as divisões do nosso sermão. Isto é, todos os seus pontos principais são compostos de frases extraídas do próprio texto. Esse tipo de sermão pode ser desenvolvido em 3 divisões básicas. Em primeiro lugar, a divisão textual natural. Em segundo lugar, a divisão textuística e, por último, a divisão textual sintética. Na divisão textual natural, nós simplesmente fazemos uso das palavras conforme elas estão no texto. Isto é, todas as ideias presentes em cada um dos pontos principais, elas são colocadas a partir das palavras exatamente como elas estão no texto. No sermão analítico, nós não usamos todas as palavras do texto, mas usamos apenas as ideias contidas numa determinada frase do texto e, a partir desta ideia, desenvolvemos, então, os argumentos e o raciocínio da nossa pregação. No sermão textual analítico, o pregador, ele orienta a sua argumentação a partir de algumas perguntas que ele faz ao texto. Por exemplo, o que, onde, como, por quê. São perguntas que ele elabora no sentido de explorar todas as informações contidas no texto. Esta é a razão para que se chame esse tipo de sermão textual de analítico, porque ele possibilita uma análise a fundo das informações, dos fatos, das verdades contidas no texto. Em terceiro lugar, existe a divisão textual sintética. A palavra, ela já é bastante significativa. Essa divisão de sermão se chama sintética porque ela resume uma determinada frase, uma determinada sentença, colocando-a de uma forma menor como pontos principais de um determinado sermão. Desta forma, uma sentença colocada um tanto quanto longa dentro do texto bíblico, ela é resumida, ela é encurtada e então, de forma sintética, ela passa a ser parte dos pontos principais no esboço de um sermão. O ponto 4 da nossa aula fala sobre as divisões do sermão textual. Nós já dissemos que o sermão textual é aquele cujos pontos são orientados a partir do texto bíblico. Isto é, o texto bíblico fornece as frases
para a composição do sermão textual. O pregador precisa, sobretudo, conhecer bem o seu instrumento de trabalho, que é a Bíblia, a palavra de Deus. E ele precisa, em primeiro lugar, levantar a ideia central do texto que ele está lendo. Após isso, o pregador deve organizar o seu sermão, isto é, deve estabelecer uma ordem para as palavras que ele escolheu dentro de um determinado texto. Você tem aí no seu manual, na página número 88, um excelente exemplo de sermão textual. Você se lembra daquela passagem em Marcos, capítulo 5, versículos 24 a 29, em que aquela mulher que padecia de um fluxo de sangue procurou a Jesus. E então, ela, sendo pressionada pelos discípulos a que fosse embora, insistiu até que tocasse na orla do seu vestido. Ela cria que tocando-o seria curada. E a Bíblia diz que quando ela fez isso, Jesus exclamou: alguém me tocou. Os discípulos, então, admirados, Jesus responderam: mas, Senhor, existe uma multidão aqui e tu dizes: alguém me tocou? Ao que o mestre replicou: alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Era um toque muito especial. E o texto diz que aquela mulher ficou completamente curada. Você tem aí na página de número 88 um belo exemplo de como se organizar um sermão textual. A passagem é esta da qual estamos falando. Você pode observar que o tema escolhido pelo manual é a vitória da fé. O texto, claro, Marcos, capítulo 5, versículos 24 a 29. Aí você tem a introdução, você tem os pontos principais. O ponto de número 1 é suas decepções. E os versículos utilizados são o 25 e 26. E então o autor subdivide esse ponto principal em 3. O primeiro é condenada à morte, versículo 26. O subponto 2, recursos humanos falidos, versículo 26 também. E o subponto 3, sem estímulo para viver e lutar. Você percebe que esses 3 subpontos estão intimamente ligados à ideia do ponto principal. Você se lembra que o ponto principal fala das decepções daquela mulher. No ponto de número 2, você percebe que ele está baseado nos versículos 27 e 28. O título dele é Sua Última Esperança. E ele tem 4 subdivisões. Na subdivisão número 1, você tem aí, ela ouviu falar de Jesus, versículo 27. No subponto 2, foi ao encontro de Jesus, ainda no versículo de número 27. No subponto número 3, deparou-se com obstáculo à sua fé. Você pode perceber que todas essas subdivisões estão baseadas em frases do versículo bíblico, do texto que está sendo utilizado. E no subponto 3, do ponto principal número 2, você tem ainda uma subdivisão do subponto. A multidão compacta impedia sua ida a Jesus. B, a opinião pública. C, o desânimo. E no ponto de número 3, ponto principal, ele está baseado no versículo 27. Você tem aí como título, sua vitória, dividida em 3 subpontos. Subponto 1, colocou a fé em ação, tocou em Jesus. Subponto 2, sua fé foi recompensada, ela recebeu a cura imediata. Isso está no versículo de número 29. E no subponto 3, voltou ao normal, isto é, ela foi curada. E no final você tem uma conclusão. Este é um bom exemplo de um sermão textual. O texto 5 da nossa aula fala sobre os sermões expositivos. O sermão expositivo, ultimamente, não tem sido muito utilizado. E a razão é muito simples. Ele exige muito mais do pregador. O pregador terá que ter uma capacidade muito maior na preparação e na entrega dos sermões expositivos. Ele precisará conhecer muito bem o texto do qual vai falar
e ele precisa ter uma excelente capacidade de comunicação. O sermão é expositivo porque ele narra, porque ele conta a história, os desdobramentos do texto e faz as aplicações na vida dos seus ouvintes. A palavra expor, você sabe, significa tirar, significa trazer para fora. Num sermão expositivo, é isso que o pregador faz. Ele traz para fora o sentido do texto, dando aos seus ouvintes a melhor interpretação possível para os fatos e as verdades que ele traz. Existem alguns cuidados básicos que precisamos tomar quando optamos pelo sermão expositivo. O primeiro cuidado é não fugir do texto. Se escolhemos essa modalidade de sermão, deveremos permanecer nele, explicando-o com clareza. O segundo cuidado é que não devemos ser muito teóricos na nossa exposição. A aplicação prática do nosso sermão na vida dos nossos ouvintes é de fundamental importância. Em terceiro lugar, o pregador deve estudar bem o texto, deve estudar bem cada uma das suas palavras, cada uma das suas frases. Só assim ele conseguirá fazer o seu trabalho com segurança. Em quarto lugar, o pregador deve evitar a monotonia. Ele deve, o máximo possível, criar situações para motivar mais e mais aqueles que lhe estão ouvindo. E apresentar coisas diversificadas é de fundamental importância no sentido de quebrar toda a rotina, toda a monotonia da nossa exposição. Em último lugar, o pregador deve cultivar a leitura sistemática das Escrituras. Aliás, este é um conselho vital àqueles que pregam a palavra de Deus. Seja utilizando-se o sermão temático, textual e principalmente o sermão expositivo. Este exigirá da parte do pregador um domínio muito maior do conteúdo das Escrituras Sagradas. Desta forma, ele deve ser alguém que tem uma íntima comunhão, um relacionamento profundo com a leitura sistemática das Escrituras. Estamos terminando a nossa aula. Este é o nosso manual. Espero que você tenha tido um bom aproveitamento desses momentos que passamos juntos. Te esperamos no nosso próximo encontro.